Olá, neste vídeo vou rever e analisar o Citroën ec3, a versão base, que é o segundo carro mais barato à venda em Portugal, a seguir ao Dacia Spring e ao mesmo preço do Hyundai Inster. Fica cerca de 24.500 euros o preço final. Vou mostrar o bom, o mais ou menos e o mau. Para quem não tenha paciência para ver a review completa, pode saltar para o minuto que eu estou a mostrar no ecrã para as conclusões finais. Vamos a isto. Quanto ao design exterior, não há muito a dizer. É uma questão subjetiva se gosta ou se desgosta. Não há sensores de estacionamento à frente, apenas atrás. Não há câmara de marcha atrás e o farol nevoeiro só atrás. A cor de base é um azul que chamam azul Monte Carlo, mas este exemplo aqui é branco polar, que é um extra que são mais de 200 euros. As jantes desta versão base são 16. Os pneus são 205/55 e neste caso vinha com os Michelin e-Primacy. A porta de carga fica no lado esquerdo atrás, não é iluminada e tem estas tampas horríveis, baratas, que ficam penduradas, mas por acaso não riscam a pintura porque batem nos guarda-lamas de plástico. E para as voltar a meter no sítio é chato, não entram bem à primeira, é uma coisa muito pouco prática. No compartimento do motor, percebemos que este carro não foi desenhado de raiz para ser um modelo exclusivamente elétrico. Aqui parece que simplesmente substituíram um motor de combustão por um motor elétrico, o que faz com que haja aqui muito espaço livre. E se tivessem arrumado melhor aqui os componentes, isto até dava para fazer aqui um frango. Sendo um carro barato, nota-se aqui que pouparam em tudo. Veja-se como podiam ter feito o gargalo do recipiente do limpa-parabrisas, do líquido do limpa-parabrisas mais alto, mas em vez disto pouparam no plástico, o que faz com que a operação de encher aqui o líquido seja mais chata. A bateria de 12 volts não se consegue desligar sem ferramentas e perguntam porque é que alguém precisaria de fazer isso. E eu digo para ficarem atentos ao resto do vídeo. Em relação à bagageira, temos aqui a prateleira. A bagageira oficialmente é 310 litros. Eu tenho aqui alguma tralha e a minha sensação é que é o mesmo tamanho de um Renault Clio ou de um Peugeot 208. Não temos nada aqui por baixo que se possa abrir para ter mais espaço, não temos nenhum porão. Podemos tirar a prateleira e podemos rebater os bancos. E aí ficamos com bastante espaço. Mas a bagageira é um pouco para o pequeno. Em termos de espaço, no interior, vamos ver como é que é. Eu tenho 1,82 m. Vou-me sentar aqui à frente e ajustar o banco para estar confortável. Também posso ajustar a altura do volante. O banco só ajusta para trás e para a frente e depois a inclinação. Vamos ver como é que eu fico atrás de mim próprio. Na realidade, até fico bastante bem. Tenho 3 ou 4 dedos até dos joelhos ao banco da frente. Tenho mais de um punho de altura para o teto. O espaço atrás é um dos pontos positivos deste carro. Para os dois lugares das pontas, o do meio é outra história. Temos aqui este resquício dos carros a combustão. Esta plataforma do C3 também existe em combustão. E temos aqui o túnel para o escape.
o que faz com que o lugar do meio não seja tão confortável como os outros, apesar de ainda ter aqui algum espaço, não é a mesma coisa. E o conforto do banco, definitivamente, não é para viagens longas, mas para viagens curtas dá perfeitamente. Em termos de espaço para o condutor, tenho uma boa altura livre no teto. Ora, bem-vindos ao interior. Vamos começar aqui por a porta do condutor. Temos aqui os comandos para os vidros elétricos da porta do condutor e do passageiro. Só uma posição, não tem duas posições. Comando elétrico para os espelhos do lado do condutor e do passageiro. Depois temos aqui este volante desta forma, que eu não sei bem descrever. Aqui temos comandos para o cruise control e para o limitador de velocidade. E aqui temos para a parte multimédia, do Bluetooth e de comandos do telemóvel. Em termos de botões, temos aqui uns botões que são interessantes. Este é o que desliga o aviso de limite de velocidade, que estes carros novos trazem isso sempre ligado cada vez que se arranca. E este é para desligar o Lane Keep Assist, que tenta manter o carro entre as linhas. Aqui à frente o display principal é muito simples. Mostra a percentagem de bateria e depois temos aqui a velocidade e depois temos aqui alguns ecrãs em que temos o trip A, o trip B, temos a autonomia prevista, aqui temos a nossa barra de potência ou regeneração e depois temos a temperatura externa e o odómetro. Não existe, já testei a buzina, não existe aqui nenhum ecrã com os consumos, ou seja, não conseguimos saber quanto é que o carro consome através aqui do ecrã. Voltando aqui à zona do volante, temos manetes relativamente tradicionais aqui para as luzes, para os piscas e deste lado para o limpa-parabrisas. Já devem ter reparado, não há ecrã multimédia, temos um suporte para o telemóvel, temos um botão para emparelhar, uma porta USB e isto é o nosso sistema multimédia. Basicamente o carro é uma coluna Bluetooth, retrovisor tradicional e aqui na parte de cima temos luz do habitáculo, só existe à frente, botão de SOS e um botão aqui para um mordomo virtual que eu não sei como é que funciona, acho que é preciso conectividade prémio. Aqui já devem ter reparado que eu coloquei aqui uma fita cola porque esta luz de avisar que o airbag está ligado está sempre acesa, quer de dia, quer de noite, e de noite bate-nos dos olhos aqui um vermelhão, portanto já tive que pôr aqui uma fita para diminuir a intensidade. Os comandos do ar-condicionado são à maneira antiga, no entanto funcionam bastante bem, permite ligar e desligar recirculação, velocidade da ventoinha, temperatura, ligar e desligar AC, desembaciar, essa parte funciona tudo bem, grelhas para o AC à moda antiga. Temos aqui este design com esta prateleira, mas se tentarem pôr aqui alguma coisa, quase tudo vai cair quando se acelera. Aqui na parte de baixo temos dois porta-copos e temos aqui espaço que dá para um telemóvel ou qualquer coisa assim do género. Aqui ao pé da manete das mudanças, que tem aqui algumas manhas. Depois já vos explico algumas manhas. O que há aqui já a notar é que existe aqui um botão C. Nos outros carros costuma haver um B para mais regeneração. Neste caso é um C, mas o C é menos regeneração, não é mais regeneração. Travão de mão, que é mais ou menos automático, mas pode-se usar aqui. Temos aqui um espaço entre os dois bancos para meter alguma coisinha. Tomada de 12 volts, vá lá. E mais aqui um pequeno porta-copos. O banco do passageiro é a mesma coisa, só é ajustável para a frente e para trás, e inclinação, e a porta do passageiro só temos o comando do vidro elétrico, mais nada. Em relação aqui às palas do sol, o passageiro tem direito a espelho, mas sem luz, e o condutor é só uma pala simples. De interior aqui à frente é só isto, não é muito mais. Aqui no banco de trás, nas portas de trás, vão reparar que
A abertura dos vidros é à moda antiga, com a manivela. Temos aqui algum espaço na porta. Temos uma bolsa na porta, ainda dá para pôr uma bebida. E aqui nos bancos de trás temos o Isofix que usa aqui uns fechos para acedermos aqui aos pontos de fixação. Portanto, dá para andar aqui com cadeirinhas. Temos encostos de cabeça para os 3 passageiros, embora aqui o do banco do meio é bastante desconfortável. Não há luzes aqui na parte de trás, e aqui na parte de trás temos então a chapeleira. Agora que já demos uma vista de olhos geral, vamos falar especificamente do bom, do assim, do mau e dos bugs. Em relação ao que é bom no carro, uma das coisas boas é mesmo a autonomia. A bateria são 44 kWh, eu neste momento tenho 75% e ele diz que tenho 212 km e está mais ou menos certo. O que podem contar neste carro é com 300 km se andarem nas nacionais, 200 km se andarem na autoestrada, é mais ou menos assim por alto o que se pode contar, o que para o preço do carro parece-me bastante bem. Eu não classificaria este como um carro exclusivamente de cidade. Outra coisa boa é o aquecimento. Apesar de ser manual, funciona bastante bem. O carro não tem bomba de calor, vai gastar um pouco mais no inverno, mas é só escolher aqui mais quente, menos quente, escolher a ventilação e funciona. É prático, não parece ser nada de muito complicado. Outra coisa boa é o espaço nos bancos de trás. Já vos mostrei há pouco. Temos espaço para adultos andarem atrás sem grandes problemas. Outra coisa boa é o carro ser relativamente alto, ou seja, não é um carro que a gente tenha medo de levar para um bocadinho de terra batida ou de subir um passeio. O carro à frente e atrás, digamos, não, o overhang é curtinho, portanto o carro não bate facilmente onde nós não estamos à espera. Portanto, nesse aspecto é um carro algo robusto que se pode levar para terra batida sem problemas. Outra coisa boa é a precisão do velocímetro. Quando ele marca aqui 120, no GPS é mesmo muito próximo de 120. Nesse aspecto é uma coisinha boa. Outra coisa que tenho que falar também é a carga, o carregamento. Ele de fábrica traz o carregamento AC em 7 kW monofásico, mas recomendo vivamente que se gaste um bocadinho mais. Há um extra que custa cerca de 400 euros, que é o carregamento em AC 11 kW. E esse vale a pena, que ganham bastante no tempo de carregamento. O preço, como não falar do preço, temos 24.500 euros. Acho que pronto, é um bom preço. No entanto, como vamos ver mais à frente nas conclusões, o preço não é tudo. Coisas que são assim neste carro. Uma delas é o banco do condutor. Ele só permite regulação para a frente e para trás e em inclinação, o que nem sempre se consegue ter uma posição de condução 100% confortável. Esse é um dos defeitos que eu acho que é assim, não podia ser melhor. O sistema de som também não é nada de espetacular. Temos o altifalantes na porta e depois já um tweeter ali. Não é nada de especial. A insonorização também
também não é nada de espetacular. E a carga DC? A carga DC é um dos pontos em que o carro desilude um bocadinho, porque em teoria 100 kW parece muito bom, mas depois eu vou-vos tentar sobrepor aqui no vídeo uma curva de carga real. O que acontece é que a carga não é assim tão rápida. É aceitável, não é má, mas também não é muito boa. Em relação a pontos assim são estes. Uma das coisas que considero más neste carro é a existência deste botão aqui na porta de carga, que na prática só serve para ativar o carregamento atrasado, para atrasar o início do carregamento, não serve absolutamente para mais nada. Este botão deveria servir para destrancar a porta de carga caso o carro estivesse destrancado. Porquê? Porque não existe mais nenhum botão no carro para destrancar a porta de carregamento. É sempre através do comando. E o comando destranca o carro todo. Isso traz outros problemas que também vos vou mencionar a seguir. Já que estamos a falar da porta de carga, também há este pormenor. Neste carro, a porta de carga não é possível trancar. Ou seja, mesmo que eu tranque o carro, ela continua a poder ser aberta por qualquer pessoa na rua. E depois a pessoa pode tirar estas tampas e pode fazer o que quiser. Ora, outro ponto mau é não existir aqui nenhuma forma de saber o consumo que estamos a fazer neste carro. Por mais que andemos aqui nos menus, não temos nenhum local onde podamos ver o consumo. E acho que esse é um ponto mau e nenhum carro devia sair cá para fora sem se poder visualizar os consumos. Não consigo compreender esta decisão. Ora, estamos a carregar em AC. Vamos trancar o carro. E agora queremos voltar ao carro por algum motivo. O que é que vai acontecer? Vai parar a carga AC e vai destrancar o cabo de carregamento. Isto porquê? Porque, até está aqui mencionado, a forma correta de parar a carga AC é destrancar o carro. O que não dá jeito nenhum se estivermos num posto público e quisermos ir buscar alguma coisa ao carro, então vai parar a carga AC. Estamos a carregar. Vamos meter a chave. O que é que acontece? Queremos ter ventilação, tudo bem. Queremos ter AC, não temos. Nem aquecimento, nem arrefecimento. Temos ventilação no 2 ou no 1. Portanto, quando estamos a carregar em AC, só temos direito a vento. Ora, estamos aqui a carregar num posto DC e por algum motivo, agora no verão ou no inverno, queremos ligar o aquecimento. Ora, sem a chave, nada funciona. Vamos meter a chave e dar o primeiro clique. Ok, temos vento. 1, 2. Mas não temos AC, nem aquecimento. E no 3 e no 4 não há vento. 1, 2. 3 e o 4 não fazem nada. Portanto, quando estamos a carregar em DC, só temos ventilação. Não temos nem aquecimento, nem arrefecimento. Estamos aqui num posto DC a carregar e queremos parar a carga. Ora, a maneira como se faz em AC
trancar o carro e destrancar. Mas neste caso não fez nada. Temos este botão aqui, podemos experimentar carregar, não faz nada. Deixar cá o dedo mais tempo, também não está a fazer nada. Segundo o manual de instruções do carro, temos que parar a carga no posto. No entanto, como este carro está cheio de bugs, existe uma forma de parar a carga, que é simplesmente dar a chave até à posição de arranque. Carregamento interrompido. É a forma de parar a carga em DC. Citroën Way. Outra situação que vos quero mostrar é o delay do acelerador. Vamos ver aqui que quando se carrega no acelerador há sempre um atraso em relação ao carro começar a andar. E é desconcertante quando se guia no trânsito. Vamos a isto. Outra coisa que é mau neste carro é aqui a manete das mudanças. Às vezes não responder da forma que nós estamos à espera. Eu agora estou em drive. Se eu quiser meter em neutro, dou um toquezinho. Se quiser pôr em marcha atrás, dou um toquezinho. Se eu quiser passar diretamente de marcha atrás para drive, se eu for muito rápido, não fui o rápido suficiente neste caso, ficou em neutro. E tenho que dar um segundo toque. É preciso ser mesmo muito rápido e fazer com muita força para passar diretamente de drive para R e de R para drive. Porque se eu for aqui um bocadinho mais gentil, já não consigo. É preciso ser realmente rápido. E não percebo este comportamento. Ele devia, se eu mesmo que eu vá devagar, se eu deixar cá o dedo, como estou a deixar agora, ele era para meter a mudança. E o que é que acontece? Acontece que às vezes pensamos que metemos a mudança e estamos em N. Acho que não é aceitável. Quando estamos a carregar em AC, só temos direito a vento. Depois há outra questão. Se continuarmos a dar à chave, o que é que acontece? Carregamento interrompido. Portanto, também não podemos dar à chave para ligar o AC que nós queríamos. Ora, aqui temos outro caso curioso. Eu neste momento estou aqui em drive, tenho o pé no travão e geralmente neste carro, quando eu tiro o pé do travão, que eu vou tirar agora, o carro era para fazer creep, para andar para a frente. Mas não, nem aparece ali potência, nem o carro anda e eu continuo em drive. Há outras situações em que ele faz o creep normalmente. Ora, vamos ver aqui o comportamento normal do carro. Portanto, pomos em drive, temos o pé no travão, nada acontece, tiramos o pé do travão, potência, e o carro começa a deslizar para a frente. A mesma coisa se pusermos em marcha atrás, mal se tira o pé do travão, aí vai ele a andar para trás. Assim é que ele devia trabalhar sempre, mas muitas vezes perde aqui o creep. Ora, temos aqui outra situação em que estamos numa inclinação e vamos arrancar com o carro para cima. Vamos aqui em drive e se acelerarmos, o carro anda para a frente. O que é que acontece se o carro começar a descair? Eu acelero, no entanto, aqui o indicador de regeneração marca que eu estou
que eu estou a carregar, o que não é verdade. Porque quando o carro está a descair, eu acelero para ele ir para a frente e ele marca-me aqui regeneração em vez de potência. Portanto, houve aqui preguiça de quem desenvolveu o indicador de regeneração e de potência. Ora, estamos aqui numa descida inclinada, estou a fazer marcha atrás, agora vou pôr em drive e o carro vai tentar fazer uma espécie de hill hold em que ele vai meter um bocadinho de potência e o carro não anda quase nem para a frente nem para trás, é um creep. Só que o problema é que ele desiste. Ao fim de algum tempo desiste. Portanto, eu estou aqui no meio de uma subida, tiro o pé do acelerador, o carro mantém-me mais ou menos no sítio, não estou a tocar em nada. Só que ao fim de algum tempo ele desiste. E vai ele. Isto assusta bastante o condutor. E acho que está mal feito. Temos aqui outra coisa que também é mau. Vamos ligar o carro. Ok, ready. Ligamos aqui o ar-condicionado. E agora deixamos o carro assim parado. Podemos sair do carro e tudo, se for necessário, não faz diferença. O que importa é que se o carro estiver parado durante 10 minutos, ele vai desligar. Vai sair ali de ready, vai desligar o ar-condicionado. Portanto, se estiverem dentro do carro, ar-condicionado ligado, então aqui ao fim de 10 minutos o carro desliga. Portanto, não há nenhuma hipótese de dormir no carro com ar-condicionado, nem nada desse género, mesmo com portas trancadas ou destrancadas, é indiferente. Vamos ver os 10 minutos. A qualquer momento, a partir de agora. Ora, 10 minutos. Apagou-se o ready. Continuamos com vento. O AC diz que está ligado, mas não está. O vento é muito pouquinho. Podemos pôr vento, mas o carro não estando em ready não faz frio. Portanto, temos 10 minutos de ar-condicionado, ao fim dos quais o carro continua ligado, mas deixamos de ter aquecimento ou arrefecimento. Ora, temos aqui o veículo parado. Vamos bombar aqui o travão. Acham isto normal? Eu não acho. Ok, aqui no meio das filmagens aconteceu também um dos bugs típicos, que é vamos arrancar o carro e falha no sistema de propulsão, solicita reparação do veículo e por acaso agora deixa conduzir. Vamos desligar e voltar a ligar, a ver o que é que ele diz agora. Agora já não tem falha do sistema elétrico. É o sair e desliga e volta a ligar, resolve 90% dos bugs. No entanto, ficou ali com avisos. Enfim, é mais um para juntar à coleção. Se viram o vídeo todo até agora, parabéns pela paciência. Se saltaram para aqui, vamos então ao resumo e às conclusões. Este carro não é necessariamente um carro de cidade. A autonomia e o carregamento DC permitem fazer viagens longas ocasionais. Estamos a falar de 200 km na autoestrada, 300 km na nacional. O carregamento DC rápido demora 35 minutos, dos 10 aos 80%. O que há 5 anos era bom, em 2025 é apenas razoável. Em relação ao carregamento AC lento, recomendo que optem pelo upgrade
para 11 kW, em vez dos 7 de fábrica, que são mais 400 €, mas que valem muito a pena. Atenção que este carro não traz o sabonete, o EVSE portátil, permite ligar às tomadas domésticas e industriais. Tem que ser vocês a comprar à parte. O carro é relativamente alto em relação ao chão, o que dá alguma confiança para não se bater em passeios e para levarmos fora do alcatrão. Esse é um ponto positivo. O espaço interior é bom e 4 pessoas viajam confortavelmente. A pena é o banco do condutor não ser ajustável em altura. A bagageira é um bocado para o curto, porque eles deram prioridade ao espaço nos bancos de trás em vez da bagageira. Ora, esta versão base do EC3 não tem o ecrã de multimédia e de navegação, tem apenas um suporte para o telemóvel e o Bluetooth. No entanto, isso acaba por não ser problema. O ar-condicionado também é tudo manual e funciona bem. Os vidros dos bancos de trás também são manuais de manivela, também funcionam bem. Isso não é problema. Vamos agora às coisas menos boas. Isto vai parecer um desabafo. Ora, parece-me que a Stellantis, a casa-mãe da Citroën, não tem estado a ouvir o feedback dos utilizadores. Ou então este carro foi desenvolvido à pressa. Porque há pormenores relacionados com o funcionamento da parte elétrica que revelam que quem desenhou este carro não conduz e não carrega um carro elétrico no dia-a-dia. Não há hipótese. Ora, aqui ficam alguns exemplos de como este carro é mau do ponto de vista elétrico. Número 1. Só é possível destrancar a porta de carregamento usando o comando. Não existe nenhum botão para destrancar a porta de carregamento. Temos sempre de destrancar o carro todo. Número 2. Não existe maneira oficial que esteja no manual de parar a carga quando estamos num posto de carregamento DC rápido. Temos sempre de parar a carga no posto, não há forma de parar no carro. Número 3. A app. Eu podia fazer um vídeo inteiro só sobre a app. A app é miserável. Experiência do utilizador 0 em 10. Nem vou falar mais disso. Número 4. Não é possível sabermos o consumo. Quanto é que o carro gasta? Se estamos a gastar muito, se estamos a gastar pouco. Não é possível. Número 5. O acelerador tem um atraso artificial. Nós pisamos e o carro não anda logo. Número 6. Não é possível ligar o ar-condicionado ou o aquecimento enquanto estamos a carregar. O que é que eles estavam a pensar? Isto é de loucos. Como é que as pessoas nos países nórdicos ou nós aqui, nos dias de 40 graus, como é que fazemos? Se tivermos uma criança no carro, a dormir, temos que atirar enquanto o carro carrega. Isto não faz sentido nenhum. E número 7, neste pequeno rante, o manual de instruções. É perfeitamente inútil, é uma coleção de avisos de segurança parvos e tem pérolas como: não carregue o carro enquanto estiver a chover. Além destas coisas que estão mal projetadas logo de origem, depois há os bugs. Os bugs, nem sei por onde é que é de começar. Existem os que acontecem todos os dias, os que só acontecem uma vez por mês, há para todos os gostos. Vou também ler-vos aqui alguns que também já foram mostrados no vídeo. Número 1. O creep. O creep é quando nós tiramos o pé do travão e o carro anda devagarinho para a frente. A maioria dos carros elétricos e híbridos fazem isso. Este também faz quando lhe apetece. Há alturas que não lhe apetece. Isso é desconcertante para o condutor que está à espera de um comportamento e o carro tem um comportamento diferente. Eu diria mesmo que até entra no domínio da segurança. Número 2. Ainda sobre o creep. Se for aqui num terreno plano, tudo bem, o carro desliza sozinho por aí afora. Se for numa subida, ele dá um bocadinho de potência, tenta aguentar, mas ao fim de uns segundos desiste. E o condutor é apanhado desprevenido com o carro que deixa de acelerar de repente. Bug número 3, a manete das mudanças. É preciso ser realmente violento com a manete das mudanças, senão às vezes pensamos que estamos a meter em drive ou em marcha atrás e estamos em ponto morto e o carro tem um comportamento inesperado. Também não gosto. Bug número 4. O carro para a carga quando nós tentamos dar à chave. Seja em AC, seja em DC, não está no manual, não sei porque é que faz isto, não faz sentido nenhum. Bug número 5. O ar-condicionado ou aquecimento desligam-se ao fim de 10 minutos com o carro parado.
Isto não está no manual, por isso eu acho que é um bug. Esqueçam lá o dormir no carro fresquinho ou quentinho, neste carro não é possível. Número 6. Se bombearmos o pedal do travão repetidamente, o carro vai dar um erro do sistema elétrico e do sistema de travagem. Será que ninguém testou isto na fábrica? Ora, bug número 7. O erro do sistema elétrico. De vez em quando, ao dar a chave, o carro dá o erro do sistema elétrico. Muitas vezes resolve desligando e voltando a ligar. Outras vezes isso não resolve. Já houve uma vez que tive de desligar a bateria de 12 volts, por acaso tinha ferramenta comigo, porque não dá para desligar sem ferramenta. E uma pessoa normal tinha chamado o reboque nessa situação. Isto é inaceitável. Bug número 8. O indicador de potência, que diz que estamos a acelerar ou a regenerar, baralha-se quando o carro está a descair em subidas ou descidas. Também, novamente, parece que ninguém testou isto na fábrica. Bug número 9. Não mostrei no vídeo porque não aconteceu durante as filmagens. A bagageira, de vez em quando, não destranca. Fica trancada e nós temos que trancar o carro e destrancar novamente. Ora, feito o resumo, vamos então às conclusões. Este carro seria uma opção simples e básica para quem não quer gastar muito dinheiro. As coisas que são assim até não são muito más. No entanto, este carro sofre de uma quantidade inacreditável de bugs. Para algumas pessoas isso podia ser aceitável, mas para quem já conduziu um carro elétrico ou quem é minimamente versado em tecnologia, é inaceitável. Eu já conduzi mais de 10 mil km neste carro, já foi a uma revisão na marca, fizeram atualizações, os bugs estão lá todos à mesma. Já fiquei enrascado com o erro do sistema elétrico, tive que desligar a bateria de 12 volts e os comportamentos erráticos e inconsistentes não me dão confiança a conduzir o carro no dia a dia. Ora, para mim a nota final é negativa. Eu não recomendo este carro. Pelo mesmo preço conseguem comprar o Inster da Hyundai ou um bom carro usado. Lamento, mas é a minha opinião honesta. Obrigado pela atenção e fiquem bem.